Nós estamos achando as crianças, ver se elas sobem ou não. Salmo 77, todos acharam? Deixa eu perguntar uma coisa para cada um de vocês. Quem ensinou você a chorar? Você sabe? Hã? A gente nem lembra quando foi a primeira vez que a gente chorou, na verdade. Diz a lenda que para saber se a gente está vivo, a gente começa o quê? Chorando. Mas na Bíblia, uma coisa eu vou falar hoje que não é muito comum de ser falado. A Bíblia nos ensina a chorar. A Bíblia nos ensina a lamentar. O nome que a Bíblia dá para ele chama lamento. 1/3 dos salmos é salmos de lamento. Então, nesses lamentos, as questões são: aonde Deus está e por que Deus permite essas coisas. Eu acho que a gente está vivendo num tempo em que muitos de nós fazem essa pergunta. Semana passada, nesse dia, eu fui lá no enterro do Wagner. Nunca tive no enterro de Covid ainda. E é a coisa muito, muito, muito triste, gente. Você ir num enterro onde você não pode nem enxergar, um caixão fechado, só uma foto da família lá em cima, e uma menina de 15, uma menina de 8, um pai de 43 anos, e de repente foi embora. Então por que Deus permite essas coisas? Ou onde estava Deus quando essas coisas acontecem? Às vezes a gente quer soluções muito simples, mas se tem uma coisa que a Bíblia não é, é simplista. A Bíblia não é simplista. Então, se Deus colocou dentro da palavra dele 50 salmos que nos ensina a passar por esse momento, a gente precisa aprender com esses salmos como a gente deve passar por esse momento. E a primeira coisa que eu aprendo aí no Salmo 77 é que mesmo diante da dor, mesmo diante de um sofrimento tão difícil, e isso é uma tentação que vem no sofrimento. Qual que é a tentação? A tentação que o diabo, ou mesmo o sofrimento nos leva é duvidar da bondade de Deus. Duvidar que Deus se importa, duvidar que Deus ouve. Então, um caminho que a gente às vezes toma na hora que está sofrendo, é o caminho de ficar quieto. É o caminho de se desesperar. É de não falar nada para Deus. E tentar achar que, como que eu já poderia dizer assim? Sofrendo sozinho. Porque talvez o sofrimento vai levar a gente assim, ele não quis. Então para que eu vou falar com ele agora? Ele não resolveu nada. Então para que eu vou falar alguma coisa para ele? Então, é um ato de fé, mesmo durante o sofrimento ou no meio do sofrimento, a gente falar com Deus. Porque o que eu vou falar aqui é sobre lamento. O lamento ele vai entrar num intervalo entre a dor que a gente sente e a promessa que a gente não viu. Eu estava lendo sobre isso, aí num dos livros que eu estava lendo, conta a história, o pastor conta a história da esposa dele. E a esposa dele estava tudo certinho para ter um filho, e fazendo as ultrações, aí vai lá fazer outra ultração, e deve ser só de rotina, né? Vamos lá, ver como está o batimento, está tudo certo, fica esperando medir, lembra essas coisas? Ele já passou por isso. Aí num desses, que era só rotina, foi medir o batimento, cadê? Foi fazer lá as medidas para ver, cadê? Não estava mais a criança lá. Do nada. Aí, esse pastor pergunta para a esposa, mas e aí? Como é que você está se sentindo? E ela responde assim, olha, eu sei que Deus é bom, mas no momento parece que Ele não é. Então tem momentos na nossa vida que a gente sabe que Deus tem as promessas, mas a gente está no meio.
Olha o que ele vai dizer aí no verso 3. Lembrava-me de Deus, mas ao mesmo tempo eu me perturbava. Então, mesmo no meio dessa dor, quando você passar por ela, ou se você estiver passando por ela, a primeira coisa que você tem que desafiar a dor. Olha o verso 1. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus eu levantei a minha voz. Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Se você vê, olha, clamei, levantei a minha voz, a minha mão se estendeu, quer dizer, é aquela oração da alma, oração quebrantada, oração angustiada, que você levanta a mão tentando alcançar a Deus. Então, o primeiro remédio, vamos dizer assim, que o lamento nos traz é, mesmo no meio da dor, não fique quieto. Leve a Deus essa dor. Leve a Deus esse sofrer. E como é que a gente vai fazer isso? Olha o verso 2, vai dizer, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me, o meu espírito se desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. É uma pessoa que está orando, ela continua a orar, mas ela não tem o quê? Sossego. Ela não tem paz. Uma das coisas que a gente não pode, e o mundo faz isso, essa fé como se fosse um missinho miojo. Como se a gente, às vezes a gente tem uma fé assim, não, eu vou num lugar, eles vão fazer assim, tudo vai mudar na minha vida. Deus não promete isso para nós. Porque isso não é real. Então, Deus quer trabalhar com a gente momento a momento. Alguns vão ter dores que vão ser rápidas, outros vão ter dores que vão ser mais prolongadas. O Covid ensina isso também. Uns ficam bons assim, outros não tanto, outros nem tanto. Mas ninguém pode falar assim, faça isso, 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 e vai dar tudo certo. Não. Cada um de nós aqui tem o seu tempo de cicatrização. Cada um de nós aqui tem o seu tempo de sofrer, de viver aquilo. E Deus não, eu sinto muito dizer isso para você, Deus não tem um alívio instantâneo. Deus não tem um cura-tudo. Deus trabalha com você o tempo todo, mas há o seu tempo. Não vai ser do jeito que a gente quer. Então, nesse momento, o que é interessante a gente fazer, olha o que ele vai falar. Considerava os dias da antiguidade, anos dos tempos passados. De noite, chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração. Olha o verso 6. E meu espírito investigou. Então, é uma oração perturbada, é uma oração sem resposta, mas mesmo nesse período, uma coisa que a gente às vezes perde é entender o que está acontecendo. Entender exatamente qual é a dor que estamos sentindo. Então, talvez a gente vende uma imagem que ser crente igual a ser sempre feliz. Isso não é a realidade. Ser crente é sempre estar em paz, é sempre ter a paz disponível. Mas nem sempre a gente vai ter momentos de felicidade. Nós vamos ter momentos de aflição. Mas é importante nesses momentos de aflição, nós olharmos para dentro de nós mesmos e ligarmos os pontos. Olha o que ele vai fazer. De novo, ele considerava, ele chamava a lembrança, ele meditava no coração. Olha o verso 6. O espírito dele investigava. E olha o que vai sair disso. Não vai ser fácil. Talvez a gente ache até pecaminoso fazer umas palavras dessas. Olha o que ele vai dizer no verso 7. Rejeitará o Senhor para sempre,
e não tornará a ser favorável? Talvez, às vezes, a gente foge dessas questões dentro do nosso coração e acaba amargurado o resto da vida. Então, é interessante, é bíblico, se a gente está no meio do sofrimento, nós falamos: Deus, o Senhor vai me rejeitar para sempre? O Senhor nunca vai ser favorável comigo? Olha o verso 8. A sua benignidade se cessou para comigo. A sua bondade não tem mais bondade para mim. Acabou-se já a promessa. Quer dizer, aquela promessa que vinha de geração em geração sobre a minha vida, não tem mais. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia. Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Então, são questões, talvez a gente jamais pensaria em fazer. Mas a Bíblia nos permite fazer. Por quê? Para que não fique dentro do nosso coração amargura. Para que a gente, se a gente, às vezes, por exemplo, a maioria das pessoas é assim. Passa por um sofrimento, fica quieto, aquela coisa fica dentro dele, não é isso? Aquela amargura, aí aquele rancor contra Deus, aquela ira contra Deus, aquilo fica tudo armazenado contra ela. O que ela faz? Vai para longe de Deus. Mas Deus nos convida e nos permite, pela sua graça, sermos honestos com Ele. Nos permite perguntar para Ele: por que isso está acontecendo? Aonde o Senhor está? O que está acontecendo na minha vida? E no meio dessas perguntas, e no meio desse tiroteio do nosso coração, se a gente fizer isso mesmo, quem sabe a gente vai começar, vamos pensar assim, a gente está no meio de uma noite escura, no meio, e quem sabe no meio dessa tempestade, a gente começa a ver um raio de sol ali dentro. E é isso que o salmista vai começar a ver. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Verso 10. E eu disse: isto é enfermidade minha, mas sempre tem um mais. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Então, o que Deus nos convida é desafiar o sofrimento e clamar a Ele mesmo em meio à dor. Sermos reais na dor. Deus, está doendo isso. Deus, eu estou sentindo isso. Deus, está acontecendo isso comigo. Mas Ele me convida também no meio da oração, a olhar por cima do sofrimento, a olhar por cima da dor, e começar a lembrar daquilo que Ele fez por nós. Não é? Então, trazer a lembrança, vamos dizer, aquele versículo famoso, trazer a lembrança daquilo que vai me trazer o quê? Esperança. Porque às vezes, eu vou falar, às vezes essa noite escura nos consome e a gente acaba esquecendo de tudo aquilo que Deus fez. Eu acho muito engraçado que nos evangelhos tem 2 multiplicações de pão. E na segunda multiplicação, então eu acho uma coisa engraçada, porque na segunda multiplicação, os discípulos falam assim: olha, eu lembro que o Senhor fez há pouco tempo atrás, o Senhor multiplicou, pegou lá os 5 pães, 2 peixinhos, alimentou todo mundo. Não, os discípulos entram não vai dar certo, nós não temos nada, a mesma história. Eles começam a ficar: não, isso aqui vai dar tudo errado. E Deus vai lá e multiplica mais ainda do que multiplicou na primeira. Por quê? Porque às vezes o sofrimento faz isso, ele nos cega, ele nos deixa só emoção, só emoção. Então quando a gente começa, talvez até botar num papel, o que eu estou passando? Qual é a minha dor? Talvez quando a gente começa a refletir: olha, essa é a dor, é isso que eu estou passando, é isso que eu estou vivendo, é isso que está acontecendo com meu filho, está acontecendo com a minha filha, sabe? Quando você começa, talvez até questionar: onde o Senhor está, cadê a sua oportunidade?
Aí talvez nesse momento que você está começando a descrever aquilo que está acontecendo, talvez, e Deus vai assim permitir, você vai começar a lembrar, peraí, só que não, eu já não passei por isso? Peraí, já não aconteceu isso antes? É o que ele disse, eu vou lembrar daquilo que ele já fez por mim, daquilo que ele já fez pelo seu povo. E quando eu começar a lembrar, isso vai começar a me dar, de novo, esperança. Mas eu tenho que encarar a dor, por mais difícil que seja, eu tenho que encarar a dor. Não, é o que eu falei, não tem uma solução rápida. E finalmente, lá no verso 16 vai dizer assim: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também te abalaram. Verso 19 vai dizer assim: pelo mar foi teu caminho, tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. O salmista aqui, Asaf, vai lembrar do êxodo, vai lembrar da salvação de Deus, da grande salvação. O povo era escravo do Egito, e o povo foi liberto, pelo quê? Pela mão de Deus somente. Eles tinham lá um mar para passar, não tinha como passar aquele mar, ele vai até dizer de uma forma bonita, e pelas tuas veredas, as tuas pegadas, quer dizer, Deus abriu, ele andou por meio daquele mar, e abriu aquele mar, e o povo passou por aquele mar e foi salvo. Então quando eu começo a lembrar do que Deus fez, quando eu começo a lembrar daquilo que Ele fez para me salvar, eu vou começar a trabalhar o meu coração. Eu quero terminar essa mensagem lendo lá Romanos, capítulo 8. E como é que Paulo, lendo um outro salmo de lamento, o Salmo 44, se não falha a memória, ele nos leva até Jesus. Romanos 8, do 36 até o 39. Paulo vai dizer lá assim, como está escrito, quer dizer, onde está escrito? Num salmo de lamento, Salmo 44. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Pode haver, esse aqui é o sofrimento. No meio da dor, no meio da entrega para a morte, no meio de você se achar, olha, eu estou aqui como uma ovelha pronta para ser abatida. É no meio desse terror, é no meio dessa escuridão, que Paulo vai falar o seguinte para nós. Mas, assim como lá no Salmo, mas, sempre tem um mas em todas essas coisas somos o quê? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por quê? Por que eu posso, mesmo diante da pior situação do mundo, mesmo diante da morte, eu posso me considerar vencedor? Eu estou indo em muito enterro, aí uma passagem que o pastor gosta de ler, é aquela passagem assim, que não vos entristeçais como o mundo. Nós ficamos tristes no enterro, mas não é como o mundo. Por quê? Porque o mundo se entristece sem esperança, mas nós nos entristecemos com esperança. O velório que eu fui terça-feira foi um velório triste, terrível, rasgou meu coração. Mas a viúva falou, sabe o quê? Eu tenho esperança, porque Ele está com Deus, e um dia eu vou estar com Ele novamente. Um dia minhas filhas vão estar com Ele novamente. Foi triste, mas foi uma tristeza com esperança. Porque Paulo vai dizer a verdade para o nosso coração qual que é? Porque eu estou certo. Mesmo na escuridão, mesmo na treva mais medonha,
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. O que ela pode fazer? O que ela não pode fazer? Nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por pior que seja o sofrimento, por pior que sejam as dúvidas no nosso coração, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. É fácil? Não é fácil. Não é simples. Mas é exatamente isso. Talvez a gente queira soluções simples, mas solução simples não traz cura, não traz vida. Então talvez você tenha sofrimentos aí dentro do seu coração que nunca foram tratados, que nunca foram, sabe? Às vezes a gente tem uma dor dentro da gente, em vez da gente ir para a cirurgia, em vez da gente ir, sabe, para resolver aquilo lá mesmo, a gente fica tomando ibuprofeno, fica tomando dipirona e não encara o que está acontecendo. E quando a gente não encara o que está acontecendo, vem uma outra dor sobre a nossa vida e isso talvez nos faz desistir, nos faz deixar tudo, nos faz deixar família, nos faz deixar emprego, nos faz abandonar a fé. Mas eu quero dizer para você, pode parecer, talvez você não consiga entender, mas Deus nunca te abandonou. Deus nunca te deixou. Talvez as coisas não aconteceram do jeito que você quis. Talvez as coisas não aconteceram do jeito que você planejou. Talvez não aconteceram do jeito que talvez Ele prometeu para a sua vida. Mas isso foi a vontade de Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, dos heróis da fé, que alguns oraram e foram negados a oração. Que alguns pediram livramento e o livramento foi negado. Mas a Bíblia vai dizer uma coisa que ela não diz de ninguém sobre esse tipo de gente. Ela vai dizer que estes, o mundo não era digno. Talvez você pediu muito a Deus. Deus, eu quero um livramento sobre isso, eu quero isso, quero aquilo. E Deus não deu essa oração. Deus não disse sim. Talvez isso ainda é uma raiz de amargura dentro do seu coração. Então eu quero convidar você. Chegue lá na sua casa. Leia esse salmo de novo. Ore a Deus, faça as perguntas para Deus do seu coração. Abra o seu coração diante de Deus. E também se lembre daquilo que Ele já fez na sua vida. E tenha certeza, como diz Paulo, pois estou certo, que mesmo nesse sofrimento, mesmo nessa negação, Ele não te abandonou. Ele não te deixou. Ele continua com você. Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Era isso que eu tinha para dizer aos irmãos nessa noite. Faça esse exercício. Em nome santo de Jesus. Pai,